Muitas pessoas querem entender os segredos, os 5 segredos das mulheres elegantes. O que elas têm, afinal? O que elas sabem que você não sabe? Vou começar a nossa conversa, a nossa aula. Peço a você que encaminhe esta aula tão importante para mulheres que precisam da elegância na vida. O que eu aprendi para me tornar elegante? Afinal, as pessoas não nascem elegantes, elas se tornam elegantes, não é mesmo? Elas se tornam elegantes. Como se tornar elegante? 5.000 pessoas, excelente. Eu vou desativar os comentários para que comecemos, tudo bem? Vamos lá. Desativar comentários. Desativei os comentários. Antes de tudo, e não antes de mais nada, porque o que é o nada? Nada. O que vem depois do nada? Nada. Então a expressão antes de mais nada não significa nada. Antes de tudo, que é a expressão ideal, você precisa pensar no seguinte: a forma como você se apresenta ao mundo definirá como o mundo a vê. A forma como você se apresenta ao mundo definirá como o mundo a perceberá. É melhor esse verbo. Como o mundo a perceberá. E você vai entender hoje que a elegância não se resume à sua vestimenta. Engana-se quem pensa que basta se vestir bem para ser elegante. Engana-se quem pensa que basta dinheiro para ser elegante. Aliás, você entenderá aqui hoje que a elegância não tem tanto a ver assim com dinheiro, sim. A elegância tem a ver com a pessoa que você decide ser. Decisão. Existe aí na palavra decisão a palavra cisão, que significa corte. Para você se tornar uma mulher elegante, um homem elegante, você precisa fazer uma cisão. Você precisa cortar. Você precisa largar essa mulher que você tem sido até hoje, tá? Não totalmente, mas em alguns aspectos. E você sabe, meu nome é Cíntia Chagas, maravilhosa. Eu sou formada em letras pela UFMG, eu sou professora de português, eu sou professora de oratória, sou palestrante e de uns tempos para cá, aliás, meu primeiro curso de etiqueta foi realizado aos meus 10 anos de idade, de uns tempos para cá, eu me debrucei com mais afinco sobre a elegância, sobre os pilares da elegância, tá? Então, hoje você entenderá o que faz uma mulher ser considerada elegante e outra mulher não ser considerada elegante. Aliás, o que tem aquelas mulheres que não são ignoradas? Porque 6.000 pessoas, muito bem. Porque as mulheres elegantes, quando chegam a um local, são imediatamente percebidas. Uma mulher elegante é percebida. Ela entra em um restaurante, todos olham para ela com admiração. O que essa mulher tem? E o mais interessante, quando você se torna essa mulher, as pessoas passam a perceber quem você é. Você deixa de ser ignorada e você passa a entender que essas mulheres que usam decotes muito profundos, com os seios aqui em cima, para cima, que essas mulheres que falam muito alto, que essas mulheres que mostram muito o corpo, que usam roupas muito chamativas, são percebidas sim, mas elas são percebidas de outra forma. O que eu desejo a você é que você seja percebida com admiração, não com aquele desejo barato. E é interessante que hoje, veja, hoje a mulher elegante é banalizada. A mulher elegante é muitas vezes ridicularizada na nossa sociedade. Quando você aí que já é minha seguidora, você que coloca em prática uma dica ou outra minha, afinal eu ainda não lancei o meu curso, então você
detém uma dica ou outra. Você que faz isso, você já percebe que as pessoas começam a chamá-la de snob, que as pessoas começam a falar que você é um pouco antipática, as pessoas usam muito com você a seguinte frase: nossa, ela está se achando, ela acha que ela é melhor do que a gente e tal. E as pessoas nunca dizem isso da mulher espalhafatosa, da mulher que grita, da mulher que é muito aparecida. Aliás, nunca diga se aparecer, 7.000 pessoas, nunca diga se aparecer, ele se apareceu, isso está errado. Essas mulheres muito aparecidas, com excesso de decotes, com excesso de como eu posso dizer, é um excesso de cafonices, para ser bastante honesta, para ser bem Cíntia Chagas. Essas mulheres, muitas vezes, recebem um adjetivo: livre. Fulana é livre. A fulana faz o que ela quer. E é interessante como na nossa sociedade esse tipo de mulher é admirada. Esse tipo de mulher é admirado. Mas na minha concepção, a mulher livre é a mulher que não precisa desse tipo de subterfúgio, que chique falar subterfúgio, é a mulher que não precisa desse tipo de subterfúgio para ser admirada. E eu desejo a você que você seja essa mulher. Até porque muitas vezes o recurso que as mulheres, digamos assim, chamá-la-ei essa mulher de histérica. Ela é histérica no modo de se vestir, ela é extremamente colorida, ela gesticula, ela fala alto, ela anda batendo o sapato, sabe? O salto, toque, 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 toque. Esse tipo de mulher, que eu chamo de tipo histérico, implora por atenção. E eu não quero que você seja assim. Porque muitas vezes elas usam o próprio corpo para chamar a atenção. E o corpo é algo que se esvai. Você não terá o corpo que você tem hoje, você que é mais nova, aos 50. Então, o que eu proponho a você é que você apareça com qualidades que o tempo não levará. É isso que eu proponho a você. Que você já adquira hoje uma classe que fará de você uma mulher de 80 anos, chiquíssima. Eu quero que você, aos 80 anos, entre em um restaurante e seja notada. Eu quero que as pessoas olhem para você quando você chegar aos 70 anos e pensem: nossa, como ela é elegante, não é mesmo? Que mulher interessante. Interessante. Eu quero que você seja uma mulher interessante, tá? Não histérica. Porque a mulher elegante, ela não pede respeito, ela impõe. Ela impõe. E quando você entra nesse padrão da vulgaridade, quando você se encaixa nisso que o mundo diz pra você que é normal, que é muitas vezes até ideal, eu vejo que você perde o respeito, você perde oportunidades de trabalho, você perde oportunidades sociais, porque ninguém quer uma mulher desse tipo frequentando a própria casa. Eu não gostaria de receber na minha casa uma mulher desse tipo. Não. Eu gostaria de receber na minha casa uma mulher que soubesse se comportar. E o mais interessante, quando você entra nesse padrão, eu vou chamar, aliás, vou mudar, não é o padrão da mulher histérica, ainda que seja da mulher que bate cabelo, sabe? Bate cabelo pra lá, bate cabelo pra cá, e vai pra cá, e vai pra lá, e fala alto. Essa mulher que bate cabelo. Quando você entra nesse padrão da mulher que bate cabelo, você acaba perdendo a si mesma, porque eu sei que você não nasceu assim. Você não nasceu, abre aspas, batendo cabelo, fecha aspas. Você está compreendendo o que eu quero dizer? E
E pense só na mulher que você poderia já ter se tornado se você tivesse entendido o poder da elegância. Aliás, se olharmos no dicionário, a palavra elegância, no Michaelis, para ser mais exata, se olharmos lá, 8.000 pessoas, se olharmos lá, o que é elegância, o substantivo elegância, o que ele significa, você verá palavras e expressões como, anote isso aí, por favor, será importante para nós. Elegância, anote. Elegância no dicionário. Você encontrará palavras como harmonia, equilíbrio, harmonia, equilíbrio, polidez, trato na linguagem, educação e por aí vai. Mas a principal palavra sempre é harmonia, equilíbrio, sobriedade, são essas as palavras. Então, quando eu ouço mulheres, muitas vezes professoras até professoras não, como se diz, consultoras de moda, dizendo, quando eu ouço essas mulheres dizendo, você pode ter o seu estilo de elegância, você pode ser elegante do seu jeito. Veja, vou repetir, muitas consultoras de moda dizem, você pode ser elegante do seu jeito, você pode ser elegante da sua maneira. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira porque a elegância pressupõe equilíbrio, harmonia, sobriedade. E se o seu estilo for, por exemplo, vou pegar aqui um estilo mais estereotipado, se o seu estilo for, por exemplo, um estilo punk, você é punk, tá? Meu amor, você nunca será elegante. Sinto, mas você nunca será elegante. Você pode ser estilosa, sim, claro. Você pode ser bonita, sim, com certeza. Você pode ser atraente, sim, também. Você pode ser lindíssima, moderna, mas elegante não. Não, por quê? Porque o estilo punk é um estilo exagerado. É um estilo em que a harmonia não impera, entendeu? Então é por isso que eu bato na tecla de que você não consegue ser elegante em todos os estilos, do seu jeito exatamente. Não. Se você quiser ser elegante, você terá de seguir algumas regras. E ponto final. Veja, por exemplo, o caso dos meus cabelos. Até o Léo Dias publicou. Vamos lá. Eu quis me ver de cabelos longos. E fiz a tal da extensão. Primeira vez na vida que fiz. E última. Fiz na sexta-feira, não é mesmo? Pois é, na sexta-feira eu as coloquei. E cortei franja aqui assim, uma franja mais aqui, assim. O meu planejamento era o de hoje, voltando de viagem, eu dei 2 palestras, uma em Cuiabá e outra em Campo Grande. O meu planejamento era de chegar hoje de viagem, ir ao salão, cortar aqui e clarear um pouco o tom do meu cabelo. E clarear o cabelo, tá? Só que me incomodou tanto, eu tive uma reação alérgica, me incomodou tanto que não deu tempo. Lá em Campo Grande mesmo eu tive de retirar. Eu passei uma noite infernal. Pois bem, mas o que interessa saber disso? Eu estava com um alongamento até aqui. E você me conhece. Eu não me importo com a opinião das pessoas, nunca me importei, é por isso que sou quem sou. Pois então, as pessoas acabaram comigo, disseram-me, você perdeu a elegância, você não está elegante. E elas tinham razão, mas eu já sabia que o cabelo ficaria aqui. E eu também quis, confesso, que o meu namorado me visse com aqueles cabelos longos. Pois bem, o que eu quero dizer com isso tudo? O simples fato de eu ter mudado o tamanho dos meus cabelos fez com que as pessoas, muitas, não me considerassem mais tão elegante. E isso é a prova, 9.000 pessoas, e isso é a prova de que a elegância possui regras. Então, aquela regra que eu passei a você
de que você deve medir daqui até aqui, multiplicar por 2, e você achará a medida máxima a que o seu cabelo pode chegar, é real. Faz sentido. Porque existe um equilíbrio que precisa ser respeitado, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que eu, Cíntia, não nasci pronta. Eu não nasci já com o conhecimento necessário acerca dos pilares da elegância. Aliás, vamos falar a verdade sobre mim. Eu estou na internet há 10 anos. 10 anos de Instagram. Aliás, só no Instagram. Eu estou no Instagram há 10 anos. 10 anos. Eu sou da época do Snapchat. Nem havia Story. O que nós tínhamos era o Snapchat. Eu estou no Instagram há 10 anos. E eu achava antigamente, e erroneamente, que o simples fato de eu falar um português impecável, de eu ter uma dicção excelente, que o simples fato de eu ter esse domínio faria com que as pessoas me considerassem elegante. Eu achava isso, eu achava. E veja que interessante, vou fazer uma revelação a você. Durante 7 anos de Instagram, veja bem, durante 7 anos de Instagram, eu lutei e atingi 1 milhão de seguidores. Eu demorei 7 anos. Eu, Cíntia Chagas, demorei 7 anos para chegar a 1 milhão de seguidores. Há vários vídeos meus aqui na internet. Vários. Eu já fui ao Pânico, programa Pânico, umas 17 vezes, eu acho. Eu dei diversas entrevistas. Você pode ver aí Danilo Gentili, programa da Eliana, e por aí vai. Veja aquela Cíntia. Conheça aquela Cíntia. 7 anos no Instagram. Demorei 7 anos para chegar a 1 milhão de seguidores. Sim. Só que de repente, quando eu percebi que se eu fosse mais elegante, mais chique, quando eu percebi que se eu dominasse mais toda a teoria acerca da elegância, quando eu percebi que se eu colocasse em prática algumas regras daquele curso de elegância que eu fiz aos 9, 10 anos de idade, por exemplo, aquela regra que eu ensinei recentemente sobre como entrar no carro de modo elegante, e o vídeo está viralizando agora, as pessoas ficam imitando, é muito interessante e divertido. Quando eu percebi, então aquela regra eu aprendi nesse curso, quando eu tinha 9, 10 anos. Quando eu percebi que eu precisaria de mais postura para alcançar os meus objetivos profissionais, financeiros, para ter a fama que eu desejava, a coisa mudou. Porque eu sabia que se eu me forçasse a ser essa pessoa que eu sou hoje, uma pessoa que sabe o poder do silêncio, uma pessoa que sabe o poder da postura, uma pessoa que sabe o poder do modo de gesticular, uma pessoa que sabe se portar à mesa, uma pessoa, isto aqui que você vê. Eu percebi que se eu fizesse isso, que se eu me tornasse essa pessoa que eu nasci para ser, é óbvio, eu ficaria rica. Eu sabia que eu ficaria rica. Eu sabia que eu ficaria famosa, famosíssima, insuportável. Eu sabia. E dito e feito, como dizia a vovó, dito e feito. O que houve? Meu amor, nos últimos 2 anos, preste atenção em mim, ouça. Espero que haja muitas inimigas aqui para que elas ouçam. Nos últimos 2 anos, eu ganhei 6 milhões de seguidores. Veja bem, 7 anos para chegar a 1 milhão de seguidores. 7, 8 anos, mais ou menos. 2, 3 anos, não sei a conta exata, para ganhar 6 milhões de seguidores. Fato é que a minha vida só mudou depois que eu me tornei a pessoa que você vê hoje.
A elegância transforma a sua vida. Transformou a minha. Ela transforma a sua vida. Preste atenção em mim. Imagine, por exemplo, na sua vida social. Você começa a namorar um rapaz, um homem, e vai conhecer a sua sogra. Todavia, esse homem que você começa a namorar, é de um círculo social melhor do que o seu. Sim, mais alto. E aí você morre de medo, né? Porque você não sabe como se portar. Sua sogra é mais elegante do que você, mais chique. E aí? Eu quero que você saiba se portar nesse tipo de situação. Que você tenha segurança para transitar nos diversos âmbitos, nos diversos meios sociais. E cargos, então? Talvez o seu currículo seja excelente, mas você perde para uma pessoa mais elegante do que você, óbvio, para uma pessoa que tenha cara, sabe, cara de rico de berço. Cara de rico de berço. Hoje em dia eles gostam de chamar de old money, old velho, dinheiro velho. Cara de rico de berço. A pessoa que já nasceu ali. Com 5 anos ela já sabia usar os talheres, que você não sabe até hoje, né? Pois é. Quando você tem essa cara de rico de berço, meu amor, as portas se abrem para você. Entendeu? O problema é que eu sei que você sente vergonha. Você sente vergonha de tentar ser elegante. Você sente vergonha, você acha que não combina com você, você acha que você não tem jeito para isso. E a verdade é que a culpa não é sua, não é mesmo? A culpa não é sua. É porque a maior parte das pessoas considera, aliás, tanto faz, a maior parte das pessoas considera ou consideram snobismo, o domínio, o uso de regras de comportamento. Só que essas pessoas têm preguiça de aprender. E essas pessoas continuarão onde elas estão. Sim, onde elas estão. Uma pena. Elas não querem evoluir. A falta de elegância, talvez você não saiba, é uma perda. Não ter elegância traduz uma perda invisível. Você não percebe que está perdendo. Até alguém menos preparado do que você, porém com mais postura, até alguém desse tipo ocupar o seu lugar. E talvez você já tenha tentado resolver essa situação sozinha. Talvez você tenha ido para o YouTube e tenha procurado lá como ter uma postura elegante, dicas de postura, ou o tal do blazer. Há uma epidemia, você sabe, de blazer. Como assim uma epidemia de blazer? Ficou feio isso, né, essa expressão. Mas as pessoas acreditam erroneamente que o uso de blazer traz a elas autoridade. Elas acreditam nisso, isso é uma falácia. Ou seja, uma mentira. É uma balela essa ideia de que o uso de blazer possa vir a trazer autoridade a alguém. Ora, não. E coitada de você, você vai lá e me compra um blazer, gasta o seu dinheiro com um blazer, coloca o blazer e vê que você não ficou mais elegante. É uma armadilha, né? Uma armadilha. A mulher moderna, coitada, sofre. A mulher contemporânea, aliás, ela sofre porque quando ela tenta ser elegante, ela é julgada. Que chata. E aí o que eles fazem? Eles chamam as mulheres, digamos assim, um pouco... eu estou medindo as palavras, eu não sou disso. Vamos lá. Eles chamam essas mulheres vulgares de empoderadas. A mulher não sabe se portar, não sabe se sentar, usa um decote que vai até a alma, uma microsaia se escreve junto com 2 S's, uma microsaia, e eles falam que ela é empoderada. Céus! Ela é empoderada, ela faz o que ela quer. É muito triste.
E essas mulheres se transformam em meninas perdidas. E o pior são as nossas referências, né? Porque um país que tem como referência cantoras de funk, realmente para você se torna um pouco difícil, digamos assim, de começar a praticar a sua elegância. Eu vou separar aqui o conteúdo da aula e vou começar o conteúdo logo, tá? Vamos lá. Eu quero dizer a você o seguinte: elegância não é opressão. Quem lhe disser que ela é opressora, chamam a mim de opressora, sempre chamaram. Ela é opressora. A gramática que ela ensina é muito correta. Opressora. Ela ensina regras de etiqueta, de conduta. Como que eles falam de mim mesmo? Eles falam que eu sou engessada. Não, meu amor, eu não sou engessada, eu sou correta. E eu sei a transformação que vai ocorrer na vida das pessoas que se tornarem mais elegantes, porque ocorreu na minha. Veja o meu apartamento. Quem me deu isso? A elegância. É claro. Pois então, vamos lá. Existe um outro caminho, e esse caminho será dado na aula de hoje e na aula de amanhã, tá? Comecemos. Quais são os segredos de uma mulher elegante? O que elas sabem que você ainda não sabe? Segredo número 1, anote aí. O poder do silêncio. Sim, o poder do silêncio. Sem exceção, toda mulher elegante sabe do poder do silêncio. Ela usa o silêncio a favor dela. Você já percebeu que existe um magnetismo em mulheres, em pessoas, de um modo geral, que sabem usar o silêncio? Naquele filme, por exemplo, Uma Linda Mulher, o Richard Gere, aliás, sempre o considerei lindíssimo, elegantíssimo. O Richard Gere, o personagem dele, fica sempre mais calado, demora para responder, analisa antes de falar. Parece um homem mais ponderado. E é exatamente esse silêncio que ele usa que gera para ele esse magnetismo. Perceba que os galãs de cinema são geralmente homens mais reservados, entendeu? A mulher elegante, anote isso, é reservada. E aí existe uma técnica, a técnica dos 3 segundos. Anote, por favor, a técnica dos 3 segundos. Você sabe pegar no copo? É assim que se pega elegantemente em um copo. Talvez você há de dizer, não é elegante deixar a marca do batom no copo, não é. Não é, mas nós mulheres somos muito vaidosas, nós não vamos tirar o batom para beber água. Logo, você deve sempre colocar a sua boca só na marca que aqui está, tá? Para ter apenas uma marca. E sempre que você comer, eu falo sobre isso no nosso curso Chiquíssima, e sempre que você comer, você deverá, antes de colocar a boca no copo, você deverá passar assim, bem delicadamente, o guardanapo. Para quê? Para evitar que isto aqui se transforme em um poço de gordura e de comida, né? É nojento, ninguém quer ver isso. Pois então, técnica dos 3 segundos. A partir de hoje, sempre que você, 10.000 pessoas, hora do print. Obrigada. 10,3 mais um. Doida. Sempre que você começar uma conversa, você fará o seguinte. A pessoa falará, o seu interlocutor. Interlocutor é a pessoa com quem você fala. O interlocutor falará. Você estará aqui maravilhosa, com a postura correta que você aprenderá no Chiquíssima. Com a sua postura correta, adequada, a pessoa vai falar. E você com as mãos corretamente colocadas. A pessoa falou, blá, blá, blá. E você contará. Aí ela acabou de falar, blá, 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 ponto.
e você aqui, ó, dentro de você. 1, 2, 3. E aí você responde. Você vai criar a partir de hoje o hábito, não ria, eu sei que é engraçado, mas funciona, acredite em mim. O hábito de esperar 3 segundos para responder, tá? Ai, vão me achar burra, né? Vai parecer que eu não sei a resposta. Quando eu dou uma resposta rápida, eu me torno mais esperta. Parece que eu sou mais esperta. Talvez isso valha para situações, por exemplo, em que você dá uma entrevista. Quando eu dava uma entrevista para o Pânico, recorrentemente, eu tentava ser extremamente rápida, mas o nome do programa é o quê? Programa Pânico. Então, vence ali quem tem mais agilidade na resposta. É outro caso. Na sua vida social, nos seus encontros amorosos, você, na sua vida profissional, você estará lá, calma, maravilhosa. Aí a pessoa vai falar e você vai contar. Ai, meu Deus, a Cíntia, socorro, tem que contar 1, 2, 3. Aí você, 1, 2, 3. Entendeu? Conte até 3. 1, 2, 3. Concordo. Sim, concordo com você. Entendeu? 11 mil pessoas. Mais um print, por favor. Concordo com você. Entendeu? 3 segundos. Regra dos 3 segundos. O que você vai gerar na cabeça de quem a ouve, do seu interlocutor? Você gerará perguntas do tipo: em que ela está pensando? Nossa, como ela é calma. Como ela é compenetrada. Como ela é dona de si. Será que ela está me analisando? Ou seja, será que ela gostou do que eu falei? Quando você assume essa postura mais silenciosa, você gera uma insegurança no outro. Meu amor, eu sei, eu sou o capeta. Não, mentira, eu sou abençoada por Deus. Você gera no outro essa insegurança. E você faz com que o outro olhe para você como alguém que tem domínio sobre si. E é muito chique ter domínio sobre si. Entendeu? Você verá também no Chiquíssima, porque a gente sabe, nós sabemos, você comprará o curso. Você verá no Chiquíssima, quando eu abrir o carrinho de compras, que não está aberto, não se empolgue ainda, você verá o poder do quê? Do tom. A mulher elegante, ela fala apenas em tom audível. E aí talvez você me diga, mas eu nem sei o que é audível, professora. Audível, possível de ser ouvido, um tom audível. Ela fala assim, é que a elegância é um sussurro. A elegância é um sussurro, ela não é um grito, tá? Outra coisa, então, número 1, eu falei que você aprenderá comigo os 5 segredos da mulher elegante. O que essa mulher sabe que você não sabe. O que ela esconde de você. Então, segredo número 1, você já aprendeu. O poder do silêncio. Técnica. Regra dos 3 segundos. A pessoa falou, eu conto até 3 e falo. Ela falou, eu conto até 3 e falo. Ela falou, eu conto até 3 e falo. Coloque em prática amanhã. E depois me conte. Fora que também isso dá um tempo para que você pare de falar besteiras, né? Para que você não se arrependa do que você falou. E é muito interessante porque muitos se incomodam com o silêncio. E a prova disso é a quantidade de hesitações na fala e de nés. Então, em vez de ficar em silêncio, a pessoa fica assim, Pelo amor de Deus, que coisa desagradável, que coisa deselegante, não é mesmo? Fora a quantidade de nés. Aí a pessoa está ali em uma palestra e ela diz, nós investimos na educação, né? Especialmente na educação de jovens, né? Afinal, os jovens são o futuro do Brasil, né? Para que esses nés todos? O né não está proibido, mas ele precisa ser usado com o intuito de confirmação. Você me entendeu, né? Aí sim, aí você usa o né. Tá. E como acabar com isso? Ficando em silêncio. Ficando em silêncio. Nós investimos na educação. Engula o seu né. Nós investimos na educação
como eu dizia, nós investimos na educação, especialmente na educação de jovens. Deu vontade de falar, né? Engula a sua vontade, engula o seu né. Digira-o, como diria Collor, Luiz Fernando Collor de Mello. Digira-o. Perdão. Como eu dizia, e assim você vai se acostumar, 11 mil pessoas. E assim você vai se acostumar, tá? Maravilhoso. Então vamos lá. O poder do silêncio é a regra número 1 da mulher elegante. Vamos agora à regra número 2. Toda mulher elegante conhece as regras de precedência. Regras de precedência. As regras de precedência são regras que muitos consideram frescura, bobagem. Só que sem as regras de precedência, os encontros sociais se tornariam uma verdadeira torre de Babel. Eles se tornariam uma confusão. Eles se tornariam um grande problema. É preciso seguir regras. 11.200 pessoas. Outro print. Obrigada. É preciso seguir regras. Então, o que você fará? Você decorará o que eu vou falar. Anote aí. Regras de precedência. Número 1. A mulher tem precedência sobre o homem. Anote. A mulher tem precedência sobre o homem. O que isso significa? Isso significa que quando uma mulher encontra um homem, é ela quem define se o cumprimento e não o cumprimento, se o cumprimento será de mão, será de beijo ou nenhum, apenas com a cabeça. É ela que define isso. A não ser, anote aí as exceções, a não ser que o homem em questão seja um líder religioso, como um padre ou como um pastor, um político, o anfitrião de uma festa. Você está na festa de alguém. Chegou o dono da festa, é óbvio que você se levantará, não é mesmo? O anfitrião de uma festa, o dono da empresa. Se o dono da empresa chegar, meu amor, você se levantará na hora, tá? Então anote, regras de precedência. Regra número 1, a mulher tem precedência sobre o homem. Ótimo. A não ser que esse homem seja um padre, um pastor, um líder religioso de alguma outra religião, um político, um anfitrião, um idoso, ou o dono da empresa, tá? Então, caso esse homem não se encaixe em nenhum dos tipos mencionados por mim agora, essa mulher definirá. Se ela achar que ela deve dar um beijo no rosto, o que não é interessante, é óbvio, em contextos profissionais, ela fará assim. Se ela achar que não, que o ideal é dar a mão, ela fará assim. Se ela achar que não é necessário, ela só fará assim, cordialmente. Não dará nem a mão, nem a face. Ela fará assim, cordialmente, com um sorriso maravilhoso no rosto. Tá. Outra regra de precedência. Os casados têm precedência sobre os solteiros, tá? Os casados têm precedência sobre os solteiros. Isso significa que, por exemplo, em uma festa, o número de convidados está naquele momento maior do que o número de assentos, o que é uma gafe, inclusive. E então, em um jantar, não sei, ou em qualquer situação, a pessoa solteira deverá falar não, por favor, para o casal. Por favor, fiquem à vontade, vocês primeiro, entendeu? Ela dá lugar para o casal. Outra regra: líderes religiosos e políticos têm precedência sobre civis, sobre pessoas comuns. Então, você já notou, a mulher tem precedência sobre o homem
Os casados têm precedência sobre os solteiros. Os líderes religiosos e os políticos têm precedência sobre os civis. E os idosos têm preferência, isso todo mundo sabe, sobre os mais jovens. Pois bem, vamos agora às situações. Você está em um restaurante. Sim, em um restaurante. Você é mulher. Você está lá sentada. Tá. E de repente chega um homem que você conhece, um colega seu. Você se levanta? Não. A não ser que ele seja um padre, um líder religioso, um político, um anfitrião, você já sabe. Você não se levanta. Como você faz? Você está aqui à mesa, sempre encostando esta parte aqui. Você está aqui chiquíssima à mesa. Você olha para ele com um sorriso maravilhoso. É muito bom fechar os olhos assim, porque traduz doçura. Faz assim. Oi. Ah, uma técnica que eu nem havia planejado. Não havia planejado falar para você. É muito interessante o poder do ombrinho, tá, meu amor? E da cabeça que você vira. Olha como eu fico fofa. A pessoa chegou, né? Aí eu olho pra ela e falo: tudo bem? Como vai? Entendeu? Ó, eu viro a cabeça e subo o ombro. Ai, que fofa, que educada, que simpática. Entendeu? 11,4. 11 mil pessoas e 400. Em véspera de feriado. Ah, não, a véspera de feriado é amanhã, né? Tá? Então é isso. É isso que você faz. Ou não. 11.500 pessoas. Mais um print? Print não. Captura de tela. Pois então. Ou não. Não quero parecer fofa. Quero parecer apenas educada. Então, meu amor, você faz como eu faço. Você olha para a pessoa e faz assim. Como vai? Tudo bem? Tá? Assim, ó. Como vai? Tudo bem? Entendeu? Maravilha. Vamos supor que chegue uma outra mulher. Você vai se levantar ou não? Você não precisa se levantar. Não deve se levantar. É o que a etiqueta ultra tradicional diz. Que a mulher não se levanta, a não ser que essa outra mulher seja anfitriã, uma idosa, ou também uma líder religiosa, a dona da empresa, e por aí vai. Tá. Encontrei uma pessoa. Como eu devo manter... Eu sou mulher. Como eu devo manter esse homem distante de mim? Eu não quero que ele me beije. Eu não quero que ele me beije. Aliás, o brasileiro tem mania de beijar demais, né? Cá pra nós. Pra quê, gente? Passa gripe. Enfim. Encontrei um homem. Preciso cumprimentar esse homem. E eu não quero que ele me dê um beijo. Como eu faço? Eu até postei aqui a atitude de uma pessoa com um presidente. Era presidente de Portugal? Não me lembro, acho que era. Pois então, o que a menina fez? Ele chegou 11,6, mais um. Obrigada. Ele chegou, eu vou imitar, tá? Preste atenção em mim. Você está me vendo? Diga para mim. Está. Então, aqui estava o tal presidente. Eu acho que é de Portugal. Aqui estava o tal presidente e ele já chegou puxando a moça para dar um beijo nela. O que a moça fez que você, mulher, precisa aprender a fazer? Ela estendeu a mão e deixou o braço bem firme, bem reto. É firme. Se você estende a sua mão e fica mole, ele puxa, como o Trump faz, inclusive. Será que é um mal de presidentes? Aliás, existe, preste atenção em mim. Basta eu levantar, né? Que interessante. 11.800 pessoas. Ai, meu Deus, a inimiga chora. É interessante o seguinte. Depois digite no Google e veja o aperto de mão do Trump. É um aperto de mão famoso, porque o Trump, ele segura firme na mão da pessoa e puxa a pessoa. Repare, você olhará isso no Google. O Trump faz isso, ó. Ó, o Trump cumprimentando, tá? Ele chega, faz assim, hello, entendeu? Hi, how are you?
Ele puxa a pessoa para ele. Em todas as cenas a pessoa tá aqui e o cotovelo do Trump tá para trás. E para que isso não ocorra com você, quando você for cumprimentar o Trump, ou esse presidente aí, que eu acho que é de Portugal, o que você fará? Você, mulher, você estenderá a mão dura, braço duro, deixe o seu braço duro, tá? Pá, pronto. A Kate Middleton faz assim, cumprimenta. Como 12 mil pessoas. Hora do print. Como cumprimentar alguém? Preste atenção em mim. Você mantém os pés paralelos aos ombros, pés paralelos aos ombros, barriga para dentro, peito para fora. Tá. A pessoa está aqui na minha frente, eu vou cumprimentá-la. Eu estendo a minha mão e o meu corpo precisa estar voltado para essa pessoa, tá? Eu não posso cumprimentar alguém aqui assim, ó. Não. Você é a pessoa que eu vou cumprimentar. Então eu paro, coloco a minha mão aqui em posição neutra e faço assim, tá? E faço assim. Mas cuidado também para não fazer assim, vai parecer que você é doida. Então, com calma. É firme, mas é leve, é suave. Assim. Meu braço está duro. Eu olho para a pessoa, olho nos olhos, abro um sorriso e falo, tudo bem? Como vai? E nada de ficar falando por aí, 12 mil pessoas, e nada de ficar falando por aí, prazer, deixe de ser dada, oferecida. Que prazer, você acabou de conhecer a pessoa? Você falará prazer para mim quando você me conhecer. Por quê? Porque é um prazer para você me conhecer, eu sei disso. Por que é um prazer? Porque você é minha fã. Então, é de fato um prazer. Mas você não sai falando pra todo mundo assim, prazer, prazer, prazer. Acabou de conhecer a pessoa, nem sabe se vai ser um prazer. Talvez seja um desprazer, tá? E nada de cumprimentar com mão mole. Sabe gente que cumprimenta assim? Com nojinho? Não pode. Pois é, então. Você descobriu aqui hoje veja bem, dois conhecimentos, 2 segredos da mulher elegante. 2 segredos. 1, ela sabe usar o silêncio. 2, ela conhece as regras de precedência, ela conhece regras de etiqueta, ela conhece regras de comportamento. E essas dicas, a princípio e não em princípio, podem parecer básicas, triviais, bobas. Mas entenda, quando você domina o conjunto todo de técnicas, de regras, de fundamentos, você passa a ser elegante. Por mais que pareça muito básico o que eu ensinei aqui. Conforme eu disse, com 9, 10 anos eu fiz o meu primeiro curso de etiqueta. E isso me emociona muito, porque eu me lembro como se fosse ontem disso. Eu tinha 8, 9 ou 10 anos. E eu disse à minha avó, eu não tinha condições de pagar por um curso caro, né? Você sabe, não é mesmo? E eu disse à minha avó, vó, eu vou ser muito importante um dia. Eu vou ser muito importante. Ai, vou chorar. Falei, vó, eu vou ser muito importante um dia. Paga um curso de etiqueta pra mim? E ela pagou um curso no Sesc, sabe o Sesc? No Sesc que havia no bairro que eu morava. E eu ia à noite fazer o curso. E ela me levava a pé para esse curso. Foi lá que eu aprendi, conforme eu lhe disse, o modo correto de se sentar no carro. Enfim. E comigo, e com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo, até errei no português, ao longo da minha vida, você vai se tornar uma mulher mais segura, você vai se tornar uma mulher mais firme, você vai aprender que é necessário que você tenha regras, sim, de vestimenta, de conduta, e você entenderá que a elegância não é performática, a elegância é um sussurro.
ela é sedutora e ela abrirá portas. As pessoas vão olhar para você não com aquele desejo asqueroso, nojento que os homens olham para as mulheres que saem com o corpo à mostra. Os homens olharão para você com uma admiração profunda, 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 profunda. E é uma admiração que nunca vai passar, não é mesmo? Eles desejarão a sua companhia. Será que é por isso que eu saio de um casamento e entro em outro, assim? Pessoa elegante. Tô brincando. E você não vai ser só mais uma, né? Mais uma mulher. Não. Bem, eu vou abrir para perguntas aqui. Hoje você aprendeu a importância, eu falei muito sobre a importância da elegância, porque é necessário que você entenda. Porque se você não entender, você não terá o desejo de aprender. Então hoje eu mostrei para você a importância da elegância, mostrei para você dois conhecimentos que toda mulher elegante tem. Mas amanhã eu passarei o mais importante. E é por isso que amanhã, véspera de feriado, você estará aqui, porque amanhã eu passarei a tríade da mulher elegante. É a base. A base. Se você tiver... Aqui eu dei 2 regras. Mas o que eu passarei amanhã é mais importante, porque é a base. A base da mulher elegante. A base. São 3 coisas. A tríade, o tripé. Sem esse tripé, você não é elegante. Você jamais será considerada elegante.